Olá, sejam muito bem-vindos ao Falas da Educação. Eu sou Priscila Rangel e aqui no programa a gente sempre tem boas conversas sobre tudo o que importa para a educação no país. E hoje nós vamos falar sobre profissões do futuro. E muitas delas estão ligadas aos serviços digitais porque a velocidade das transformações tecnológicas propicia o surgimento de novas profissões. E para a nossa conversa, nós convidamos Leonardo Moura, que é diretor-geral da Winner Recursos Humanos, e o pesquisador do Laboratório do Futuro da UFRJ, Yuri Lima. Sejam muito bem-vindos. Eu vou começar perguntando para o Leonardo o seguinte: o que o setor de recursos humanos de uma empresa prioriza hoje em um candidato a uma vaga de emprego? Então, Priscila, primeiramente, boa tarde, agradecer a oportunidade de estar aqui contribuindo com vocês para falar de um tema tão importante para o Brasil, né, que é o mercado de trabalho. Então, as empresas hoje, elas buscam profissionais com competências, habilidades técnicas e comportamentais, né? E hoje o mercado de trabalho é muito demandatório na tecnologia. Então, profissionais que estão ligados na parte de tecnologia, que tenham valores alinhados ao fit cultural da empresa. Então, as empresas hoje buscam profissionais que estejam dinâmicos no mercado de trabalho, né? Então, assim, além das competências técnicas, formação acadêmica, ela também busca profissionais que estejam alinhados a essa nova pegada das empresas. Como é que ela percebe essa pegada? Assim, é pelo currículo? O currículo é um balizador inicial para a gente entender o perfil que a gente busca, né? Então, ali a gente fala muito das competências técnicas. Mas quando a gente leva, em relação à Winner, né, que é a minha empresa de recrutamento e seleção, a gente leva esse profissional, a gente tem algumas estratégias, intervenções para apurar a questão da habilidade, a gente chama de soft e hard skills, que é a questão do que a gente avalia na competência técnica e nas questões comportamentais também, né? Aí a gente apura lá através de intervenção a inteligência emocional, habilidades como a resiliência, tudo isso é importante hoje para as empresas poderem mapear o melhor profissional para alocar dentro do seu negócio. Legal. Eu queria saber do Yuri, na verdade, que ele explicasse para a gente que tipo de atividades são desenvolvidas lá no Laboratório do Futuro da UFRJ. Bom, boa tarde, Leonardo, Priscila, muito obrigado pelo convite, quem está assistindo a gente também. No Laboratório do Futuro, que faz 6 anos agora em outubro, a gente sempre se esforçou para fazer pesquisa sobre uma série de temas, principalmente os temas ligados ao futuro do trabalho e educação, que eu acho que são duas coisas que se relacionam de uma forma muito clara hoje em dia. A gente, por exemplo, fez o primeiro estudo no Brasil sobre o impacto da automação. A gente fez estudos sobre desemprego tecnológico, sobre novas carreiras, novas profissões, requalificação profissional, avaliação tecnológica e, mais recentemente, a gente vem explorando muito o tema da própria transformação que a educação precisa passar diante do cenário, né, da 4ª Revolução Industrial. Então, a gente vem fazendo pesquisa e a nossa pesquisa é sempre voltada para estar aqui nesse espaço, podendo discutir e levar isso para a população e também no sentido de criar soluções, né? Como a gente faz parte de um programa de engenharia de software dentro da COP, FRJ, a gente procura sempre transformar as nossas pesquisas, os nossos resultados, sempre muito baseado em dados, em software que a gente coloca na mão, na verdade, das pessoas que têm que tomar a decisão. Então, uma pessoa que trabalha no Instituto de Educação Superior, uma pessoa que trabalha no governo, uma pessoa que é um candidato a uma vaga de emprego ou a um curso, ela poder entender mais do mercado de trabalho. E aí, nesse sentido, a gente acabou fazendo uma spin-off, que é uma startup que a gente criou, que é a Labore. Então, a gente trabalha com pesquisa, a gente trabalha com tecnologia, a gente trabalha nesse meio para poder ajudar a trazer informação e ajudar a tomar a decisão, sempre da melhor forma possível. Muito bacana. Bom, Leonardo, eu queria saber o seguinte: que profissões novas já estão surgindo e quais outras devem surgir aí nos próximos 10 anos? Então, tem alguns setores que já estão há muito tempo no mercado de trabalho, mas que vêm aí buscando inovação, né? Então, eu falo aí do segmento de advocacia, um segmento que vai ser muito explorado, a área de saúde, falando de biomedicina, psicologia. Hoje a população ela precisa muito do campo da psicologia, né? O meio ambiente, setor agrícola, que é um setor que hoje está muito ligado às questões governamentais, né? Então, são várias frentes hoje que têm possibilidade de, algum tempo, estar aí potencializando o nosso mercado de trabalho. Bom, queria saber agora do Yuri, como é que as universidades se preparam para os desafios do futuro? Você acha que algumas mudanças já estão acontecendo? Claro. Eu acho que tem tido uma grande transformação do ensino superior brasileiro,
principalmente no período da pandemia, no sentido da gente poder olhar melhor o que está acontecendo no mundo, né, nessa transformação digital, que começa a ser discutida ali em meados de 2010, nessa última grande revolução que a gente teve, e vem chegando ao Brasil mais recentemente, até por conta de uma aceleração dessas transformações durante a pandemia. Então, o ensino superior, ele tem se adaptado de diferentes formas, tanto público quanto privado, tem tentado entender melhor quais são as demandas do mercado de trabalho e poder analisar, de fato, o que os alunos precisam para se formar e conseguir uma colocação, né, nesse mercado que o Leonardo estava comentando, que vai surgindo e vai se transformando numa velocidade que não era a mesma de antigamente, né? A gente costuma brincar que o filho do sapateiro, antigamente, ele tinha uma certeza na primeira Revolução Industrial que ele ia ser um sapateiro. Ele estava com a carreira dele garantida o resto da vida. Isso há centenas de anos atrás. Hoje em dia já não é mais assim. A tecnologia ela muda com tanta velocidade que é muito difícil alguém que está entrando na escola hoje, né, nos primeiros anos ainda, se formar e ter certeza de que vai fazer aquilo para o resto da vida. Então, há uma transformação dentro de cada carreira, além dessas profissões novas que a gente vê surgindo. Um dinamismo, né, grande. E como é que você acha que isso impacta nas universidades, no dia a dia de lá? Isso impacta principalmente na necessidade do próprio corpo docente, o corpo técnico administrativo, de olhar outras formas de atualizar o seu currículo de maneira que possa se adequar às necessidades do mercado. Então, não é possível também, da mesma forma como eu não tenho a profissão ou me formo, né, desde criança para uma determinada atividade, eu também não posso entrar numa faculdade e passar 4, 5 anos aprendendo as mesmas coisas que se aprendia 10, 15 anos atrás. Então, esse dinamismo também é muito maior do lado da universidade. Precisa estar atenado a essas mudanças do mercado de trabalho, né? Esses dados que a gente trabalha e produz e que estão disponíveis também, de uma forma geral, pelo governo ou por outras entidades, para poder entender o que está acontecendo no mercado de trabalho e sempre com a visão local também, porque existe uma diferença muito grande, né? O Brasil, como um país continental, a gente tem profissões diferentes com mais demanda em diferentes lugares, então tudo isso é muito dinâmico. Então, cabe a cada uma das IES, né, das instituições de ensino superior, entender isso, analisar esse cenário, buscar dados, buscar informações e adaptar o seu currículo, reforçando sempre a aderência do ensino às demandas que o mercado de trabalho local tem, porque a gente sabe que a população brasileira, grande parte dela entra numa faculdade para poder conseguir um diploma, para conseguir uma carreira melhor. Então, essa promessa que está sendo feita para os alunos, ela só vai ser cumprida a partir do momento em que a gente olha o que está acontecendo no mercado de trabalho e se torna capaz de se adequar melhor, né? E existe uma disputa por cursos cada vez mais curtos ou por cursos de graduação de 4, 5 anos que sabem dividir o seu currículo de forma que o aluno, em 6 meses, ele saia com um pequeno certificado. Então, isso tudo são mudanças interessantes que a gente vem observando no ensino superior brasileiro. Muito bom. Leonardo, eu quero ser um profissional do futuro. Se eu quero ser esse profissional, que tipo de habilidades e características eu preciso ter? Então, como eu te falei no início, né? As empresas hoje elas priorizam muito não só a competência técnica, mas também as habilidades que os profissionais possuem e que possam ser exploradas também, né? Então, a parte da inteligência emocional, a resiliência, profissionais que estejam muito voltados para a entrega de resultado, isso é muito importante, seja na área que você trabalhar, não é resultado só em venda, é resultado numa qualidade de serviço, numa entrega de prestação de serviços. Então, tudo isso contempla o novo profissional do futuro. Essas habilidades são habilidades essenciais e a gente recebe muita demanda solicitando na descrição do perfil que esses profissionais sejam investigados nessas habilidades. Tá. Yuri, para você, assim, um profissional que está de olho nessas profissões do futuro, que tipo de formação ele deve escolher, já que ele está pensando no mercado de trabalho, nessa possibilidade de ingressar, né? Perfeito. A escolha para um curso, né, ela está muito relacionada a que tipo de carreira eu quero seguir. Num primeiro momento, se eu vou para a área do direito, se eu vou para a área da saúde ou qualquer outro tipo de área. Então, essa é uma escolha que tradicionalmente era feita. Eu acho que hoje em dia é a capacidade da IES que eu vou ingressar, né, dessa instituição de ensino, dela trazer essa preocupação com essas soft skills também, dela trazer uma preocupação de como a tecnologia está impactando a minha área de trabalho. Então, seja eu vou me formar em direito, será que a minha instituição ela está trabalhando com as mais recentes tecnologias que estão impactando esse setor, ou eu vou me formar para ser um profissional com habilidades ultrapassadas, né, que a máquina já pode fazer?
Então, eu acho que esse é o tipo de preocupação de quem está tentando entrar numa carreira hoje, e não só uma carreira de ensino superior, né? Existem várias carreiras que podem ser feitas também com curso técnico ou curso livre, que tem uma demanda muito grande. Então, acho que a preocupação maior que um candidato a um curso ou uma carreira hoje em dia deveria ter é essa, né? O quanto que a minha instituição não só vai me oferecer as hard skills, né? O conhecimento técnico que eu tenho que ter naquele assunto, porque isso é básico, mas o quanto que ela vai me desenvolver nas soft skills e na utilização das novas tecnologias, porque eu acho que é impossível você olhar uma profissão hoje em dia que não vai ter um certo impacto, não vai ter uma possibilidade de usar as novas tecnologias. Isso está acontecendo em todas as áreas. A gente sabe que algumas carreiras aparecem e desaparecem, né? Aí eu queria perguntar para os dois, como escolher uma carreira agora, para quem está ingressando no mercado, imaginando aí que essa carreira vai ter uma vida longa? A gente pode começar com o Leonardo. Eu acredito que as pessoas primeiro têm que estar antenadas ao que está acontecendo no mundo, no país, né? Isso é uma preocupação, acho que tem que ser fator sine qua non dos profissionais hoje se atualizarem em relação a quais são as novas tendências, né? Então, o Yuri fala muito de tecnologia, e a tecnologia traz aí uma velocidade numa área de e-commerce, logística, são áreas altamente demandatórias hoje, que vem aí criando uma exploração do mercado em relação às entregas. Então, eu acho que as pessoas elas têm que estar muito voltadas a esse viés, né, de olhar o mercado e se atualizar para entender aonde está sendo potencializado o mercado, né? O que você me diz, Yuri? Eu acho que a questão da informação é a primeira resposta que eu daria, né? Hoje em dia a gente tem informação sobre o futuro do trabalho no Brasil. Há 6 anos atrás, quando a gente começou a pesquisar o assunto, era muito o que está acontecendo no Reino Unido, o que está acontecendo em Portugal, na Alemanha, nos Estados Unidos, na China. Hoje em dia a gente tem um corpo de conhecimento sobre o futuro do trabalho no Brasil. Então, quem está interessado no assunto pode pesquisar, dá para encontrar pesquisas, seja nossa ou de outros lugares, sobre o futuro do trabalho, profissões mais ameaçadas, profissões com mais futuro. Isso realmente é algo que está disponível hoje em dia para quem tem interesse. E uma outra coisa que eu acho fundamental é entender que hoje em dia não dá para se ter um diploma debaixo do braço e achar que ele vai funcionar, vai valer, vai ser uma chave de entrada para o resto da sua carreira. A formação contínua ao longo da vida, ou qualquer outro nome que a gente queira dar, ela é fundamental hoje em dia, né? Por conta dessa mudança que a gente está falando. Se o mundo muda com velocidade, as tecnologias mudam com velocidade, as profissões mudam também com velocidade, e os profissionais têm que continuar se requalificando, né? Conhecendo novas áreas e sendo capaz de melhorar e utilizar a tecnologia cada vez mais nas suas atividades, que eu acho que esse vai ser o profissional mais valorizado, né? Aquele que traz não só a capacidade de ocupar um determinado posto de trabalho, mas também de ajudar a otimizar processos, a melhorar a empresa, a implementar tecnologias, que é necessário em qualquer área hoje em dia, né? Olha, a gente ainda tem muito que conversar sobre esse assunto, mas agora é hora de fazer uma pequena pausa para o intervalo. O Falas da Educação volta já. Estamos de volta com Falas da Educação e hoje falando sobre profissões do futuro. Retomando agora a nossa conversa, eu queria perguntar aos dois o seguinte: para quem já está no mercado de trabalho aí há algum tempo, tem espaço para essas profissões novas? Tem espaço para quem já está no mercado de trabalho nas profissões novas? E o que fazer para adentrar nesse mercado novo cheio de possibilidades? Bom, eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Como o Yuri falou no outro bloco, acredito que a qualificação é o essencial para que você possa ser competitivo nesse mercado, né? Então, assim, profissionais de áreas podem buscar experimentar novas qualificações, né, Yuri? Acredito que a tecnologia hoje é o grande boom de apoio das profissões, né? Acho que é isso, acho que as pessoas, todo mundo tem espaço, buscando qualificação, né? Escolhendo o caminho orientado corretamente para aquilo que você deseja, para aquilo que você gosta. Acho que isso é um grande diferencial. Dá para migrar? Eu estou numa área e de repente eu percebo que uma área de marketing digital, por exemplo, eu posso migrar, eu vou ser bem aceito? Algum tipo de resistência? Sim, eu acho que você pode utilizar uma ferramenta como a de orientação profissional que te indica
esse desejo, essa vontade, né? Essa coisa de migrar de uma profissão para outra, porque a tendência do mercado é alta, eu acho que a gente precisa pensar também no nosso futuro enquanto profissional, né? Então, eu acho que a gente tem que buscar aí ferramentas que possam nos apoiar para uma possível migração diária, né? A orientação profissional é uma delas, né? O que você pensa sobre isso, Yuri? Eu concordo com a questão de que tem espaço para todo mundo, até porque a demanda é alta demais. Pegando o exemplo da tecnologia, que é uma área que eu trabalho também, a gente tem uma defasagem de profissionais, mesmo considerando toda a formação de todas as instituições nos próximos anos, a gente ainda vai ter defasagem de dezenas de milhares de profissionais na área de tecnologia. Então, existe espaço para pessoas que são de outras áreas migrarem para essa área de tecnologia. E um exemplo que eu acho interessante de um estudo que fizeram nos Estados Unidos era dessa questão que você falou da migração para outras áreas, né? E eles analisaram o potencial de operadores de caixa de lojas de comércio de passarem para uma profissão da área de tecnologia como um programador, uma pessoa que escreve código. E eles observaram que certas habilidades que a pessoa tem como operador de caixa, elas ajudam muito, né? Então, um conhecimento matemático, né? Uma capacidade de agilidade, de saber lidar com o dia a dia, porque é uma profissão muito dinâmica. Então, a gente ser capaz de observar quais habilidades que uma pessoa tem, que às vezes está numa ocupação que a gente sabe que não é tão valorizada como um operador de caixa e que é ameaçada pela tecnologia, que é importante a gente dizer também. Está aí a máquina de autoatendimento, né? Estão aí os e-commerce, que já foi comentado aqui, várias alternativas a essa profissão e que essa pessoa, é importante que ela encontre outros caminhos, né? E, então, existe essa possibilidade, coisas que a gente poderia não imaginar, né? Um operador de caixa vai se transformar num programador, parece um universo tão distante um do outro, mas é possível. E eu acho que a gente olhar para essas habilidades, que é a coisa mais importante, né? Quais soft skills essa pessoa tem? O que está por trás daquele trabalho, de fato? Porque se a gente olhar o operador de caixa, ele está dando um troco, ele está conversando com a pessoa, mas não é só isso. Exige um conjunto de conhecimentos ali, de habilidades, que se a gente valorizar e souber, é claro, com a formação adequada, essa pessoa consegue suprir uma demanda do mercado de trabalho que atualmente a gente está olhando para o futuro e vendo que não vai ser possível atender e que é central nessa nova economia, né? Qual negócio hoje em dia que não tem um aplicativo, um site, um sistema? Então, isso tudo a gente sabe que vai entrar em todas as áreas e a capacidade de a gente desenvolver economicamente nisso depende da existência de uma força de trabalho que atue nessa linha. E aí, na mesma linha do aviso, né, que o Leonardo colocou, né? Cuidado, assim, porque a demanda hoje do mercado de trabalho, antigamente a gente já via muito, precisa muito de engenheiro, aí hoje precisa muito de computação, aí vai todo mundo para a área da computação. Mas você tem que ter o cuidado de, entrou na área de computação, você tem que continuar se requalificando, tem que continuar aprendendo coisas novas, porque isso muda também diariamente. Muito dinâmico, não trabalhamos com certezas, né? Não. E acredito também que os profissionais hoje têm que olhar a tecnologia como uma grande oportunidade, não como um risco, né? A tecnologia ela tem que te mobilizar, incentivar a buscar um nível de qualificação maior, né? Como ele falou do operador de caixa. Eu só sei ser operador de caixa. Você pode conhecer uma outra área, você pode se especializar no campo tecnológico para operar na área de código. Então, tem uma série de oportunidades. É só a gente realmente entender que o mercado hoje é dinâmico e a gente não pode ficar parado no mesmo lugar. Legal. E de tanto a gente falar em profissões do futuro, eu queria saber de vocês se há lugar para novos trabalhos que dispensem a tecnologia ou se isso hoje é praticamente impossível. Acho que o Yuri pode falar bem disso, né? Um grande pesquisador da área, mas eu acredito que não, né? Eu acho que até a padaria hoje precisa de um sistema, de uma tecnologia para coordenar, para gerenciar, para controlar seus estoques, né? Para monitorar o número de funcionários. Então, eu acredito que sem tecnologia não há avanço, né? Então, eu acredito que não. A tecnologia hoje é essencial para o modo presente e para o futuro cada vez mais. Eu acho que, vou voltar um pouquinho na história, né? Quando a gente olha para outras revoluções industriais, a mudança ela era muito pontual. Então, a primeira foi uma revolução da indústria têxtil, basicamente. Foi muito grande, mudou a forma como a gente produzia certas coisas. Tem um exemplo que só a rainha tinha meias e toucas, e depois da Revolução Industrial todo mundo tinha, porque a gente revolucionou a indústria têxtil de uma forma imensa. E depois foi mudando. A gente tem exemplos aí da indústria automobilística, que evoluiu muito, a indústria bancária mudou muito. Mas hoje em dia, a quarta revolução industrial, ela não tem esses limites. Ela não olha e fala, a inteligência artificial não cabe na medicina.
cabe. A inteligência artificial não cabe na padaria, cabe em tudo quanto é canto. A gente tem software criando, por exemplo, receitas novas. A gente tem software fazendo design, tem vários exemplos de software escrevendo filme. Então eu não consigo ver, eu tenho dificuldade em ver uma área onde a tecnologia não seja capaz de entrar. E daí o profissional, se talvez recusar a utilizar uma tecnologia, ainda vai conseguir sobreviver. Mas se os seus concorrentes utilizam, é muito difícil, né? Porque você olha para o lado e vê qualquer... eu trabalho com uma área de venda de um produto na rua. Vou vender um churros, ou vou trabalhar na rua como autônomo, vou fazer massagem na praia. Qualquer coisa que você imaginar, se eu tiver um aplicativo que divulgue isso, se eu estiver na internet fazendo um marketing digital, eu vou subir. A gente vê toda hora exemplos, né? Uma pessoa fica famosa, uma pessoa que faz lanche fica famoso porque usou a internet bem, uma pessoa que faz uma outra atividade fica famoso porque utilizou as novas tecnologias, as novas redes sociais bem. Então, eu acho que é um pouco disso, né? Saber capaz de identificar na tecnologia, como o Leonardo falou, um possível apoio, né? Uma oportunidade, né? Uma ferramenta acessível, fácil, né? Exatamente. Bom, eu queria saber de vocês, se vocês lembram de profissões que não existem mais e também de outras que nasceram agora e que podem ter pouco tempo de vida no mercado. Acho que o datilógrafo, né? O datilógrafo não existe mais. Digitador, acho que são profissões que já estão obsoletas e tendem a evaporar no mercado de trabalho, né? Acho que telefonista também, né? Telemarketing. Essas inteligências artificiais provavelmente em algum tempo substitui a mão de obra do telemarketing, a parte de operador de caixa de banco, que um ATM hoje atende muito bem, muitas soluções que eram... Vocês estão me dizendo que o telemarketing vai acabar? Olha, no estudo que a gente fez, a chance de automação da profissão de telemarketing ela era de 99% nas próximas décadas. Não quer dizer que ela acabe, mas quer dizer que o que a atividade de telemarketing atua, né, o conjunto de atividades que é realizado, ele tem potencial de ser substituído pela máquina. Então, essa a dinâmica. Hoje em dia é difícil a gente ligar para qualquer empresa e falar com alguém de fato, verdade. né? A gente não, fala com a máquina. Quando a gente pensa em telemarketing, às vezes vem aquela ideia das pessoas que ficam ligando para a gente oferecendo serviço que você não quer. Sim. Mas isso vai acabar ou, de repente, os robôs é que vão fazer isso agora? Não, muito já estão fazendo, né? Já estão. Isso era um campo de atividade manual. Antes do telemarketing que ligava, operava lá, digitava o número. Hoje tem um robô que automaticamente faz uma ligação em produção. Você não atende, vai para outro, isso é de uma forma muito automatizada, né? Então, quando eu acho que a gente fala sobre a tendência da profissão ser obsoleta, é porque as empresas vão buscando soluções para otimizar o processo, né? Talvez algum tempo deva ter algum robô automático que vai falar com o cliente, né? Acredito que seja por aí, né? Mas como a gente bem disse, né? Acho que o mercado ele é muito dinâmico e tem oportunidade em várias outras frentes de negócio, né? Então acho que a gente tem que estar preocupado com isso, com se qualificar, buscar novas tendências, como o mercado está se posicionando, como está aqui o país, como está o mundo. Isso é importante hoje para que você esteja à frente de grandes oportunidades. Yuri, lembra de mais algumas aí que desapareceram e outras que podem desaparecer? Que desapareceram, eu acho que são essas que a gente comentou aqui, que vão desaparecer, aí eu diria de uma forma geral, assim, se tem uma atividade que é repetitiva, seja ela mais cognitiva ou mais física, manual, ela tem tendência a ser substituída. Aí você pode pensar numa série de profissões, desde profissões mais braçais até profissões mais, no caso, que a gente considera mais intelectual. Por exemplo, um assistente jurídico. Hoje em dia existe uma série de tecnologias que substituem todo o processo de descoberta que é feito por um assistente jurídico. Então, em parte, é uma atividade que cada vez mais vai se tornando obsoleta conforme a gente adota novas tecnologias. Então, tem vários exemplos do que a gente pode pensar como algo obsoleto e o que eu comentei antes também, de não só essas atividades repetitivas, mas cada vez mais o que a gente considera que era um refúgio do ser humano, né? A questão da criatividade, a relação interpessoal, isso também vai sendo feito pelas máquinas, né? Então, o próprio trabalho de você fazer um design, de você escrever algum roteiro de filme, fazer músicas, pintar quadros, escrever ou fazer uma receita nova, isso tudo está sendo cada vez mais feito
com a capacidade das máquinas. Então, assim, a gente realmente pensar nelas como um complemento à nossa atividade, sempre que possível, para ajudar a gente a ser cada vez mais criativos, cada vez mais empáticos, cada vez mais capacidade de negociação, de comunicação. A gente vai acabar migrando para uma outra área, né? A gente está no meio desse turbilhão e é sempre muito difícil para quem está no meio de uma revolução pensar como é que vão ser as próximas décadas, os próximos anos, né? Todo mundo ficou com medo na primeira que não teria mais emprego, aí foram surgindo outras profissões, na segunda, na terceira, agora a gente está na quarta aqui tentando entender o que vai acontecer nesse futuro, né? Eu acho que é isso, é a questão do trabalho em repetição e operação manual tende a que o mercado extingue, né? Eu lembrei aqui do bibliotecário, os livros hoje, grande parte estão digitais, em algum momento é porque a gente ainda está num país convencional, né, da leitura manual, mas aconteceu com os jornais, nas bancas de jornais, que o próprio jornaleiro teve que se reinventar, porque a impressão, né, dos jornais caíram drasticamente. Verdade. Então, tem uma série de questões que envolvem a tecnologia. Motoristas, né? Os motoristas hoje em dia, motoristas. há anos atrás, se achavam que uma das limitações da tecnologia era nunca vai ser possível a máquina dirigir um carro. Exatamente. Hoje em dia a gente está aí, com carros autônomos sendo criados a todo momento e sofisticados, e daqui a pouco a gente vai ver nas ruas. E motorista é uma profissão gigantesca, que ocupa milhares e milhares de pessoas. Então a gente tem que pensar o que esses profissionais, esses motoristas, né, o que eles vão fazer no futuro, como é que a gente vai fazer essa requalificação profissional desse grande contingente de trabalho. Olha, a gente ainda tinha muito assunto para falar sobre esse tema, mas nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial aos nossos convidados de hoje, Leonardo Moura e Yuri Lima. Muito obrigada pela participação de vocês. Nós voltamos na próxima semana com mais um Falas da Educação. Eu sou Priscila Rangel e desejo uma ótima semana a todos. Tchauzinho!